Olá, pessoal. Bom, como dito, né, eu vou estar gravando essa aula de hoje e disponibilizando para que vocês possam assisti-la, tá? Já que nós não pudemos ter presencialmente a nossa aula nesta semana. A gente, na aula anterior, né, nós paramos o estudo sobre a Cecília Meirelles, lembrando que nós estamos estudando a segunda fase do modernismo, né, brasileiro, especificamente a produção da poesia. E nós vimos algumas características, né, da Cecília Meirelles. A gente viu que ela era uma poetisa muito ligada a características do simbolismo, né? Ela tratava a natureza como uma metáfora, como uma exemplificação das questões existenciais do ser humano, né? A passagem do tempo, por exemplo, era uma característica muito presente na poesia de Cecília Meirelles, né? Que eram representadas justamente por elementos da natureza que nos dão a ideia, né, da passagem do tempo. Por exemplo, o vento, a chuva, né? E também de outras coisas para o ser humano são coisas que duram, né? Sentimentos que duram, que perduram enquanto nós vivemos. Por exemplo, a dor, né? A dor é um sentimento que perdura, né? Por todos os anos que nós vivemos, né? A dor de perder alguém querido, a dor de se machucar fisicamente, a dor de perder o emprego, a dor de perder um amor, né? Então, a dor, por exemplo, é uma representação de algo que realmente perdura, né? E, além dessas questões metafísicas, né, simbolistas, espirituais, que trazia, né, a poesia da Cecília, nós também vamos ter uma produção literária da autora que foi muito importante e é algo muito conhecido dela, né, que é um livro chamado Romanceiro da Inconfidência. Primeiramente, vamos entender o que seria um romanceiro. A gente vai retomar aí para uma questão do trovadorismo. Lembre-se que os autores da segunda geração, eles não abandonam as escolas literárias anteriores, tá? Diferentemente da primeira fase, em que os autores, os poetas, eles tinham essa intenção de ter uma ruptura com as escolas literárias, né, com as questões estéticas passadas, os autores, os poetas da segunda geração, eles não têm esse foco, né? Pelo contrário, eles pegam, né, eles resgatam algumas estéticas passadas e modernizam, né? Traz de uma maneira, de uma nova perspectiva. Então, romanceiro, gente, na verdade, na época do trovadorismo, tratava-se de uma coletânea, né, que trazia dentro dessa coletânea, né, um livro que trazia canções, cantigas, né? A gente sabe que o trovadorismo é marcado pelas cantigas de amor, cantigas de escárnio, de maldizer, e o romanceiro da Inconfidência, nesse caso aqui, ele vai trazer essa característica de se contar uma história, tá? Vai ser uma narrativa em forma de versos, igual as cantigas que a gente estudou lá na época do trovadorismo, tá certo? E por que da Inconfidência? Porque, de fato, aqui nós vamos ter um livro voltado à narrativa de uma história que ocorreu na Inconfidência Mineira, né? E aí a gente, quando fala de Inconfidência Mineira, o principal personagem, digamos assim, que sempre vem à nossa mente é justamente a figura de Tiradentes, né? Então, o que foi o Romanceiro da Inconfidência, né? O que é essa obra da Cecília? É inspirada por uma visita a Ouro Preto, lembrando que fica em Minas. Cecília Meirelles compôs esse poema de temática social. Por que temática social? Porque vai contar sobre aspectos sociais de um período histórico. Não vai falar mais sobre alma, não vai falar sobre amor, não vai falar sobre tempo, né, aquelas questões mais subjetivas, não. Ela vai falar sobre o conflito, dando uma nova visão ao que de fato aconteceu na Inconfidência, né? E nesse poema, lembrando que é um poema narrativo, né, porque conta uma história, ela vai retratar justamente a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII.
durante o episódio chamado e conhecido por todos nós de Inconfidência Mineira, e incorpora aí, por isso que vai ser um poema, elementos dramáticos, épicos e líricos, né? Lembrando que épicos é quando se narra uma grande história. Algo épico é uma grande história. E a Inconfidência Mineira, de fato, foi uma grande história, que inclusive até hoje nós temos o feriado de 21 de abril, né? Romanceiro é o termo que se usa para indicar um conjunto de romances, e um romance é o gênero literário que trata de obras de caráter narrativo e poético. Ou seja, é um poema, por isso que é poético, narrativo, porque conta uma história. Esta é considerada a obra mais conhecida da Cecília, por apresentar uma linguagem mais clara e comunicativa, lembrando que a linguagem da Cecília nos poemas subjetivos, né, do indivíduo, ela era de uma linguagem muito elevada, né, não tinha essa objetividade, mas como aqui trata-se de contar uma história, então ela utilizou esse aspecto de uma linguagem mais objetiva, né, e tratar de um assunto familiar a muitos leitores, com esse tom de engajamento social, devido à temática de uma revolta, tá? Que revolta seria essa? Justamente a questão da Inconfidência Mineira. Obra Romanceiro da Inconfidência. A fala que abre o livro sugere a ideia de arte como instrumento de eternização da ação humana. Ou seja, a Cecília ela vai utilizar o seu dom, seu dom literário, né, o seu dom de escrita, para eternizar a narrativa, né, a história épica dos Inconfidentes Mineiros. Lembrando de que trata-se de uma perspectiva aí dos Inconfidentes, né? Muito se sabe da perspectiva da história contada pelo governo, né? A gente sabe que os Inconfidentes eram vistos como traidores e foram perseguidos e por aí vai, né? A visão aqui da autora é dar justamente voz a essas pessoas, assumindo uma postura de combate ao opor-se aos relatos da história oficial da Inconfidência Mineira, como eu disse, né? Aquela história contada de fato pela visão do opressor, que seria o governo. Primeiro, vê como heróis aqueles que poderiam ser considerados criminosos. Por exemplo, Tiradentes, aos olhos do governo, na época, isso aí vocês sabem, né? Vocês estudam isso em história, era considerado como um criminoso. Aqui, no Romanceiro da Inconfidência, Tiradentes é visto como um herói, tá? Segundo, a narrativa é feita de uma perspectiva lírica e não apenas factual, ou seja, como trata-se de um lirismo, né, de literatura, há algumas coisas que são inventadas, que são criadas. Por exemplo, uma novela, um filme baseado em fatos reais, não necessariamente ele é 100% fidedigno à história, tá? Há ali uma invenção do autor, há uma recriação do autor. A gente vai encontrar também isso aqui no Romanceiro da Inconfidência. Este evento histórico é abordado de forma subjetiva. Algo subjetivo é algo contado do ponto de vista de alguém, né? Então, por isso que ele é subjetivo. Porque a Cecília, ela conta sobre seu ponto de vista. Mas, ainda assim, mesmo sendo algo subjetivo, reforça-se, ela traz alguns aspectos já conhecidos. Quais são esses aspectos? Os inconfidentes, a gente sabe, que são vítimas, que eram vítimas, que foram realmente vítimas de perseguição políticas, e indivíduos antecipadores da independência brasileira e o vilão traidor da causa, né? Então, a gente sabe dessa história. Por que Tiradentes foi assassinado, degolado, né, esquartejado, para servir de modelo para os outros que queriam a independência do Brasil em relação a Portugal? A gente sabe que foram os primeiros passos que o Brasil teve, que o Brasil buscou, justamente para se livrar das amarras de Portugal, né, dos absurdos impostos colocados pela coroa portuguesa, da exploração do ouro em Minas Gerais, da exploração do povo em si, né? Então, a gente sabe o que foi a Inconfidência Mineira. Apesar de haver algumas invenções na narrativa do romanceiro, nós vamos encontrar muitos fatos realistas, tá? Por fim, é importante notar que os versos vão além do tempo e do espaço apresentados. Cecília consegue fazer com que o passado e o presente dialoguem, tratando de assuntos bem atuais. Né? O Brasil é como se diz, o Brasil
do século XVIII não é um Brasil tão diferente do século XXI. Né? O que é que nós encontramos ainda hoje, principalmente no nosso modelo político? Muita ambição humana, né? A gente vai encontrar muitos traidores e, por outro lado, a necessidade de lutar contra esse tipo de ações, né? Que é justamente a corrupção, né? Que a gente encontra bastante no nosso cenário político, por exemplo. Ok? Então, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês aqui uma frase da poetisa, finalizar a Cecília, tá? A gente vai começar outro poeta. Algumas frases que eu acho bastante bonitas e bastante fortes, né? A primeira delas é: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avançar. É preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena. Não seja o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã. Faz sem limite no tempo. E tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Ok? Então vamos lá. O nosso outro poeta que nós vamos analisar hoje é esse senhorzinho maravilhoso, considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, que é justamente o Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele é interior de Minas, tá? A gente vai encontrar uma semelhança entre a Cecília justamente, né, nesse caráter mineiro, que a Cecília teve, como a gente acabou de ver, o interesse de escrever, né, sobre um acontecimento ocorrido em Minas, e a gente vai encontrar agora um autor mineiro, né? Então, biografia do autor. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, no Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. Então, uma característica muito forte desses autores é justamente esse interesse de escrita desde o início, né, desde a infância. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta do Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários, ou seja, ele tinha um dom literário que foi agraciado, que foi reconhecido, né, no internato. Em 1919, porém, foi expulso do colégio por insubordinação mental, ou seja, ele era considerado meio doido, né? Ao discutir com o professor de português. Olha só, né? Imaginem se hoje vocês fossem expulsos da escola porque discutem com os professores, né? Naquela época, quem, digamos assim, questionava a ordem, né, de um professor, de um diretor, não tinha duas vezes, não, era expulso mesmo. Então, depois disso, ele retorna a Belo Horizonte e, a partir de 1921, começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia, na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém, não exerceu a profissão, né? Obviamente, ele não foi farmacêutico e se tornou literário. Um dos seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho, que acho que todos nós já tivemos alguma oportunidade de ver, né, esse poema. E ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Lembrem-se, o modernismo demorou para ser aceito no meio literário, artístico, tá? Tudo que se era moderno era mal visto, era de mau gosto, né? Vocês se lembram aí da Semana de Arte Moderna, que aconteceu vários conflitos, né? Vários insultos, várias críticas, né, ao movimento modernista, tá certo? Então, com Carlos Drummond, né, a gente até hoje, quando lê No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. A gente diz, meu Deus do céu, como é que uma pessoa escreve um texto desse, né? Até hoje a gente encontra ainda uma leitura que desvaloriza, digamos assim, a escrita do autor, né? Imagine naquela época,
trabalhou como funcionário público, tá? Ele, além de escritor, era funcionário público durante grande parte de sua vida e se aposentou como chefe da seção do DPHAN, após 35 anos de serviço público. Drummond faleceu em dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos. Poucos dias após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira, tá? Tanto é que a gente encontra uma imagem do Drummond, né, em uma praia do Rio de Janeiro, é muito conhecida, tá? Porque ele viveu grande parte de sua vida lá. Então, ele é homenageado. Então, a gente vai dizer que o Drummond, ele é dividido em fases, tá certo? Como assim fases, Natália? Em um momento de sua carreira, ele escreve de uma forma, em outro momento de outra, e assim vai, tá? Então, a gente vai conhecer agora as 4 fases do Drummond, que é algo muito cobrado nos vestibulares, viu, gente? Vamos lá. Qual é a primeira fase do Drummond? É o que a gente chama de fase Goethe, tá? O que é que a gente vai encontrar como características dessa fase? O indivíduo, a gente vai encontrar um eu todo retorcido, ou seja, a gente já vai ter mais ou menos uma noção de uma poesia muito pessimista, né? Quando se diz assim, cara, um eu todo distorcido, eu, quem sou, né? Todo distorcido. Então, já traz, né, essa questão da negatividade do ser humano em si. O eu lírico, na poesia de Drummond, nessa fase, é um eu lírico complicado, torturado, estilhaçado, né? É o que a gente chama de um eu lírico sofrido, é um eu lírico que vive na sofrência, tá? O autor já se definia no primeiro poema de seu primeiro livro como Goethe, alguém desajeitado, complicado, torto, diferente e tímido. Então, é muito comum nós encontrarmos, nessa primeira fase, essa palavra Goethe, tá? Então, toda vida que vocês escutarem isso, vocês têm que se lembrar, o que é que significa isso? Alguém que é desajeitado, alguém que é complicado, alguém que é torto, alguém que é diferente, alguém que é tímido, né? Então, se você é uma pessoa assim, você tem esse seu lado Goethe, tá? E traz justamente essa percepção, tá? E eu trouxe aqui para vocês ainda algumas características dessa fase, ó. Quais são as características desse Goethe, né? O que a gente vai encontrar dessa pessoa, desse eu lírico do Drummond? O pessimismo, a gente vai encontrar um eu lírico muito pessimista, poesias muito pessimistas. Traz também a questão do isolamento, né? Ou seja, aquelas pessoas pessimistas geralmente são isoladas, né? Não gostam muito de contato social. Individualismo e a reflexão existencial. O porquê de eu estar no mundo. Vocês já pararam para pensar? Quantas vezes acontece alguma coisa conosco e a gente para e diz, pô, por que isso? Né? Por que isso acontecendo? Então, isso é uma reflexão existencial. Né? Por que eu existo? Né? Por que eu fui fazer aquilo? Né? Enfim, nota-se nessa fase um desencanto em relação ao mundo. Natália, eu posso dizer que era um eu lírico depressivo? Sim. Tá? A gente vai encontrar um eu lírico muito depressivo nessa poesia. Nessa fase, sem se deixar envolver, o poeta mantém um certo distanciamento do mundo à sua volta. Ou seja, ele é tão individualista, tá? Ele é tão individualista que o sofrimento do outro, por exemplo, não o afeta, não é tão importante. Quando a gente está falando de alguém individualista, a gente está falando daquela pessoa que só sofre ou só pensa em si, né? Então, quando a gente tem esse eu lírico nessa primeira fase do Drummond, a gente vai perceber um eu lírico que está focado, que está se importando só com o seu sofrimento, como se o próximo não tivesse sofrimento, como se o mundo não passasse pelo sofrimento, né? Lembrando, gente, que a gente está falando aqui de um período entre guerras mundiais, tá? Entre guerras mundiais. Então, assim, esse individualismo, ele é muito trazido nessa primeira fase para justamente mostrar essa percepção que o ser humano tem, de que ele sofre,
que só ele tem problemas, né, e que o mundo gira em torno de si, tá? Então, nesse momento, ele tem um distanciamento do mundo à sua volta, o que lhe possibilita brincar e soltar a razão, deixando-a entregar a si mesma, maquinando incertezas e certezas mais afeitas a negar, a anular, que a construir, ou seja, de superar, né, de se acomodar com o sofrimento. Daí, nós vamos ter, nessa primeira fase, temas do cotidiano, da família, do isolamento, da monotonia entediante das coisas e do viver, expressos de uma linguagem seca, sarcástica e humor desencantado, onde o sentimento e as emoções são refreadas, tá? E aqui eu trouxe para vocês o poema mais conhecido dessa primeira fase, que é o poema de Sete Faces. Né? O próprio poema já vem dizendo, trata-se de um eu lírico que tem 7 faces, né? Que ele é difícil de se definir. Né? Então ele diz o seguinte, ó, quando nasci, um anjo torto disse que vivem na sombra desses... quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, cegou-te na vida. Né? Ou seja, ele está dizendo que desde a infância, desde criança, foi predestinado, o anjo torto, né? A gente tem essa ideia do anjo da guarda, e o anjo dele era torto. Né? Então, ele desde pequeno foi predestinado à infelicidade. Né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Né? E aí a gente vem ver justamente aquela necessidade que o ser humano tem de sempre querer, querer, querer e não valorizar aquilo que se tem, né? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, né? Ou seja, a cidade movimenta do mesmo jeito, todos os dias pessoas brancas, negras, amarelas vivem, passam, vão aos seus trabalhos, né? E aí o eu lírico diz, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não me perguntam nada. O homem atrás do bigode, né? Aquele homem que toda vida a gente vê, aquela pessoa pacata, aquela pessoa na dela, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do óculos e do bigode. Aqui a gente pode também se referir ao próprio eu lírico, né? Ele está se definindo como alguém que não conversa, que tem poucos amigos, né? Então, para vocês perceberem justamente essa questão do pessimismo, do isolamento, né? Meu Deus, aí ele vem aí para uma característica religiosa, né? Até uma passagem muito semelhante à bíblica, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Né? Então a gente pode perceber que trata-se de um eu lírico muito pessimista, um eu lírico muito triste, um eu lírico muito isolado, e que de fato pensa apenas nas suas questões humanas, né? Nos seus problemas sentimentais, nos seus problemas emocionais. Né? É um eu lírico que volta realmente para si. Nós vamos ter a segunda fase. Aqui nós já vamos ter uma diferença. O eu lírico da poesia da segunda fase do Drummond, ele já tem um caráter mais social. Quando eu estou falando de social, eu estou dizendo que é um eu lírico que se preocupa com as questões do mundo. Ele deixa de se preocupar apenas com seus problemas e passa também a se preocupar com os problemas que acontecem ao seu redor. Né? Então, essa segunda fase aí, ela é marcada pela vontade do poeta de participar, olha a diferença, né? De participar e tentar transformar o mundo, olha a diferença do eu lírico da primeira fase, né? De transformar também o pessimismo, e o isolamento da primeira fase é posto totalmente de lado. A gente vai encontrar um eu lírico aqui na segunda fase totalmente diferenciado, tá? O poeta, ele se solidariza com os problemas do mundo. Nessa fase, sem se distanciar, ao contrário da primeira fase, ele deixa-se envolver pela realidade à sua volta e canta a impotência e a solidão em um mundo mecânico, frio e político, tá?
A decepção e a falta de perspectiva diante da fragmentação causada pela guerra. Lembrando, é um período entre guerras, tá? A gente não pode esquecer que o momento histórico, que o período histórico influencia na escrita dos autores, tá? O sofrimento e a solidariedade do ser humano brasileiro e universal. Isso aí são temas característicos dessa segunda fase. Temas estes abordados em tons, ora esperançosos, ora desesperançosos, né? A gente sabe que a gente tem, né? Essa ideia o brasileiro tem, né? Uma hora tem esperança de que tudo mude, outra hora a gente não tem mais essa esperança. Com a mesma ironia, humor e sobriedade. E aí nós temos um poema, talvez vocês conheçam, que retrata bem essa questão do brasileiro, né? É um poema chamado José. Né? O nome José, ele já traz essa característica de um nome muito comum no nosso país. José, digamos assim, seja um nome que representa, assim, a maioria dos brasileiros, né? Aqueles brasileiros que sofrem, aqueles brasileiros que perdem, aqueles brasileiros que não têm o que comer, aqueles brasileiros que não têm onde dormir. Então, José seria uma forma generalizada de representação do povo brasileiro. Lembre-se que isso aqui foi um poema escrito lá em 1920 e pouco, 1930 e pouco, né? E agora a gente faz uma leitura no século 21, 2020, é uma leitura muito, muito particular e muito semelhante ao que acontecia na época. Então, se a gente for fazer um comparativo do José de hoje para o José daquela época, os Josés continuam os mesmos, né? E aí o poema diz assim: e agora, José? A festa acabou, olha só perdas, né? A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, né? Uma pessoa que nem sequer nome tem, que é o mínimo que um ser humano pode ter na vida, né? Que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou? O dia não veio? O bonde não veio? O riso não veio? Não veio a utopia? E tudo acabou. E tudo fugiu. E tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Né? Quer que teu ódio agora vai fazer diferença? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Né? Até para o pobre de José morrer, né? É difícil. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José para onde? Tá? Essa poesia ela também foi transformada em uma canção. Caso vocês tenham interesse, vocês podem pesquisar no YouTube para escutá-la, tá? Então, nesse aqui nós vamos encontrar textos que refletem sobre vários temas da preocupação universal, como a vida, a morte, velhice, tempo, amor e o próprio fazer poético, já na terceira fase, tá? Lembrando, primeira fase, o eu lírico é muito individualista, muito pessimista, né? Trata sobre as suas questões pessoais, sobre o seu sofrimento. Segunda fase, uma questão social. Ele vai se preocupar agora com os problemas que envolvem a sociedade. E a terceira fase do Drummond é o que a gente chama de fase filosófica. São textos que vai falar sobre temas universais. Eu já falei isso com vocês, mas eu vou retomar. Quando eu estou falando de temas universais, eu estou me referindo a temas que afligem toda a sociedade. Morte é o que existe aqui na China. Velhice,
ao que existe aqui no Iraque, né? Tempo, questão de passagem do tempo, do amor, ao que existe aqui lá nos Estados Unidos, né? E nós vamos encontrar também nessa terceira fase a questão do próprio fazer poético, né? Da dificuldade que o poeta tem, digamos assim, em transmitir em palavras aquele todo o sentimento do mundo que ele carrega em si, tá? Então a gente vai encontrar nessa terceira fase essas características. E aqui é onde a gente encontra o poema, né, muito conhecido do próprio autor, que é No Meio do Caminho. Né? Trouxe para vocês aqui alguns poemas que a gente vai fazer uma análise breve para vocês verem essa questão. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, né, dos meus olhos tão fatigados. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então aqui, gente, traz um tema universal. Se a gente for fazer uma interpretação, né, lembrando que a poesia é uma interpretação subjetiva, cada um tem sua interpretação, mas a gente pode considerar aqui que a pedra seria justamente as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Todos os dias nós temos que, de alguma forma, retirarmos pedras dos nossos caminhos, né? E quando a gente pensa que o nosso caminho está limpo, aí surgem mais pedras e mais pedras que vão dificultando cada vez mais o nosso andar, tá certo? Então, no meio do caminho tinha uma pedra, pode ser essa interpretação, né? Das dificuldades que o ser humano tem em vida. Isso é algo universal, né? Todos nós passamos por dificuldades que podem ser pedras retiradas do caminho e que podem ser pedras que, infelizmente, não tem como serem retiradas, certo? Nós vamos encontrar também aqui um poema muito famoso do Drummond, que é chamado Quadrilha, que eu acho ele massa, porque ele representa um pouco sobre alguns relacionamentos, sobre os sentimentos, sobre o amor em si, né? Ele diz assim, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo. Isso é muito comum até na escola, né? Quando a gente está começando a gostar das pessoas, né? A se interessar pelas nossas coleguinhas de classe, acontece muito isso. A gente gosta de alguém que gosta de outro, que esse outro gosta de outro e por aí vai, né? Então, esse poema traz justamente essa perspectiva, né? E é algo universal, né? Nem todo amor é correspondido. Então, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Acho bem bacana esse poema. Aqui sobre o amor, né, outro tema universal. Que pode uma criatura, se não entre as criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre, e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também? E amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente nas palmas do deserto, o que é entregue à adoração expectante, e amar o inóspito, cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonhos, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta. A gente vai sempre amar, né? Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Quanto mais a gente ama, mais necessidade nós temos de amar. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura, nosso amar a água implícita. E por fim, gente, a quarta fase, que vai ser chamada fase de memórias. O que é que vai encontrar nessa quarta fase do poeta?
Como o próprio nome já diz, as obras dessa fase, que a gente vai encontrar em torno da década de 70 e 80, lembrando que ele morreu em 89, essas produções da quarta fase são cheias de recordações do poeta. Os temas que nós vamos encontrar nessa quarta fase é a infância e a família, né? Esses temas são retomados e aprofundados além, logicamente, dos temas universais que a gente já discutiu anteriormente. E eu trouxe para vocês aqui um poema chamado Boitempo, que resgata justamente esse caráter da infância do próprio autor no interior de Minas, quando ele morava lá, né? E assim, é interessante porque é algo muito comum também ao nosso lugar, né? A gente mora em uma cidade, em um ambiente muito rural, muito campal, né? A gente chama que é um ambiente bucólico, lembra o campo, né? A gente tem uma geografia rural aqui na cidade de Abaiara muito vasta. Então, o que é descrito aqui nesse poema é comum a muitos de vocês, né? O poema diz assim, ó, entardece na roça de modo diferente. A sombra vem nos cascos do mugido da vaca separada da cria. O gado é que anoitece, e na luz que a vidraça da casa fazendeira derrama do curral, surge multiplicada sua estátua de sal, escultura da noite. Os chifres delimitam o sono privativo de cada reis e tecem, de curva em curva, a ilha do sono universal. No gado é que dormimos e nele que acordamos, né? A gente escuta, né? A gente acorda com um barulhozinho, né, do mugir. Amanhece na roça de modo diferente. A luz chega no leite. Olha que massa. A luz, né? Quando é que amanhece de fato? Quando o leite chega, né? Morno esguicho das tetas e o dia é um pasto azul que o gado reconquista. Tá? Então aqui a gente vai ter um exemplo de uma poesia da quarta fase que traz justamente essa memória da infância do Drummond. E para finalizar, trouxe para vocês aqui essa imagem, né, com um trecho de um poema do Drummond, que diz assim, ó, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, né? É uma frase que resume bastante o Drummond, digamos assim, se é possível resumir esse autor, né? Mas era um poeta muito, muito amplo, né, que trazia muitas coisas dentro de si, né? Então, essa imagem, eu acredito que vem a resumir bastante o nosso poeta de hoje. Valeu!